Georg Lukács. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Prefácio à edição alemã. Acabei de escrever este livro no final do outono de 1938. Pouco depois foi declarada a guerra, o que impossibilitou por muitos anos a sua publicação. Quando, de 1947 a 1948, apresentou-se finalmente a possibilidade de imprimi-lo, submeti o texto a uma minuciosa revisão. Minhas várias ocupações, no entanto, não permitiram levar em consideração senão a mínima parte da literatura sobre Hegel surgida desde 1938. Também esta nova edição foi revisada, mas, fora algumas correções de estilo, fiz poucas modificações no texto anterior. O leitor encontrará na introdução informação detalhada sobre os pontos de vista metodológicos que orientaram o autor. Nem desse ponto de vista creio ter razões para alterar a exposição feita há 16 anos. As tentativas atuais na França, especialmente no conhecido livro de Jean Hippolyte, de modernizar Hegel num sentido existencialista e racionalista, não constituem motivação relevante para modificar minha exposição, e nem sequer para completá-la. Para uma crítica básica ao hegelianismo do período imperialista, aplicam-se também a esses esforços franceses de reinterpretação de Hegel, ainda que seja compreensível que as condições internas e externas desse renascimento hegeliano na França tenham que ser, em muitos aspectos, diferentes das alemãs. Permitam-me aqui algumas observações dirigidas aos leitores alemães de outras obras minhas, escritas em muitos casos depois desta. A exposição do desenvolvimento do jovem Hegel completa, em vários sentidos, o que em outros estudos tentei dizer sobre a história da filosofia e da literatura alemã. Assim, por exemplo, nesta obra encontrar-se-á sobretudo um contra-ataque positivo à época clássica do irracionalismo, estudada em meu livro A Destruição da Razão. A peleja analisada nesta obra como luta de Schelling e de seus sucessores é apresentada aqui, da perspectiva de Hegel, como crítica e superação do irracionalismo, embora não seja, naturalmente, senão por motivo crítico e negativo, para a fundamentação do novo método idealista dialético. A complementação recíproca das duas obras não termina aqui. No livro presente pude explicar positivamente por que a filosofia hegeliana foi a grande adversária dos irracionalistas da época, porque estes combateram em Hegel, com razão, o mais significativo representante do progresso filosófico burguês de então, e porque a crítica dos irracionalistas à dialética do historicismo encontrou nos limites e nos erros idealistas de Hegel pontos reais de apoio e pretextos para uma argumentação no vazio. A exposição e a crítica do desenvolvimento juvenil de Hegel indicam assim a razão pela qual, uma vez surgido o socialismo científico como adversário principal do irracionalismo, perderam-se com Nietzsche os restos dos fundamentos filosóficos que ainda possuía o irracionalismo na época da juventude de Schelling. Para entender plenamente o papel de Karl Marx na história do pensamento alemão, um papel que nem sempre é direto, mas também às vezes mediato, é imprescindível um conhecimento real de Hegel, de sua grandeza e de seus limites. Não menos importante é este problema para a compreensão da literatura alemã em sua época de esplendor. Em meus estudos sobre Hölderlin e Heine, e especialmente no dedicado ao Fausto de Goethe, chamei a atenção para essas relações, vistas sob a perspectiva da poesia alemã. A fenomenologia do espírito encontra-se tematicamente no centro do presente livro e, como ao estudá-la se revelam os profundos laços de parentesco mental e ideal entre ela e o Fausto, o leitor atento conseguirá uma complementação talvez útil das análises da obra de Goethe anteriormente publicadas por mim, ainda que, como é natural, as proporções neste livro estejam voltadas para um estudo sobre Hegel. Algo parecido se pode dizer de todo o complexo de problemas da literatura alemã progressista. Restabelecer as verdadeiras relações entre todos esses temas é uma tarefa científica importante, porque o claro equilíbrio ideológico com o romantismo reacionário é um problema central na história da literatura alemã. Os representantes dessa reação romântica foram exaltados tanto mais desmedidamente quanto mais reacionários fossem, e a história literária escrita no período imperialista, salvo quando se apresentou abertamente como luta reacionária, pretendeu sempre esconder a oposição que existe entre o classicismo e o romantismo alemães. Além de ser uma tarefa científica importante, trata-se de algo que repercute imediatamente no terreno da política cultural em geral. Numa época em que o povo alemão está de novo buscando um caminho, quando importantes setores da intelectualidade ainda vacilam entre avançar e retroceder,
A compreensão correta das lutas espirituais do passado é como uma bússola para o futuro. O autor esforçou-se sempre por pôr-se a serviço das grandes tarefas postas, tanto com seus trabalhos filosóficos quanto com seus estudos histórico-literários. Considera que o esclarecimento da filosofia de Hegel, bem como de suas relações com tendências progressistas e reacionárias de sua época, pode contribuir para iluminar adequadamente este problema importante e atual. Nessa tomada de posição, seguir para trás ou para diante, desempenha um papel crucial a atitude perante Karl Marx. E neste ponto, o importante não é apenas a atitude diante de Marx como pensador e político, como filósofo, economista e historiador, mas também o que ele significou e significa para a cultura alemã. Thomas Mann escreveu há uns 30 anos, disse que as coisas não chegaram a bom termo para a Alemanha, até que Karl Marx leu Frederico Hölderlin. Acrescentei que este encontro estava preparando-se, mas esqueci de precisar que uma mera e unilateral notícia seria necessariamente estéril. Trata-se, de fato, de um promissor programa cultural, especialmente se antes for restabelecido o autêntico Hölderlin, como pretendeu esse mesmo programa aqui e em outros lugares. Porém, seria uma ilusão perigosa imaginar que tal programa já se realizou em parte na cultura do povo alemão. A expulsão de Karl Marx da consciência cultural alemã, de amplas camadas sociais pelo menos, é uma tremenda debilidade que se manifesta diariamente, em todos os âmbitos da vida. O povo alemão, que possui tradições revolucionárias objetivamente mais débeis que as de muitas outras nações, não pode permitir-se ao luxo de renunciar a este valor central de sua cultura revolucionária. Há muitos caminhos que conduzem ao objetivo desejável de evitar essa renúncia. Um deles consiste em mostrar as raízes especificamente alemãs da obra vital de Karl Marx, pondo assim em evidência o quanto ele está profundamente ligado ao desenvolvimento progressista alemão desde Lessing até Heine, desde Leibniz até Hegel e Feuerbach. Mostra-se também o quanto é profundamente alemã a sua obra, começando por sua estrutura mental e terminando pela forma verbal. Uma análise histórica correta de Hegel, que o intérprete do ponto de vista filosófico na perspectiva de Karl Marx, pode ser também de grande utilidade para o cumprimento dessa tarefa. Como é óbvio, este livro é, antes de tudo, um estudo científico de fatos e conexões de ordem filosófica e histórico-filosófica. Seu valor depende da medida em que tenha conseguido dar maior clareza a esses problemas. Mas nenhum conhecimento é um ente isolado. A compreensão correta do desenvolvimento de Hegel coloca todos os problemas que acabamos de esboçar, e o presente livro propõe-se também a esclarecê-los neste sentido. O próprio autor não pode qualificar o êxito ou o fracasso de sua obra, mas considera seu dever declarar sem disfarce suas intenções ao leitor.